Legal recebê-lo aqui na minha live. É um prazer, hein? Um grande abraço. Fala, Fernando. Prazer é todo meu, cara. Sempre é bom a gente, nesse momento de pandemia, né, de dificuldade. Caiu um pouquinho aqui a conexão. Vamos ver se ela restabelece. Ver se ela restabelece, senão a gente chama de novo. Vamos ver. Agora voltou, Osmar. Tá tudo bem, Esse Osmar? período aí, essa oscilação de internet é o que mais tem incomodado, né? É, muita gente entrando, né? Inclusive, Osmar, o que você está fazendo nessa quarentena? E eu sempre pergunto para os meus convidados aqui da live, né? O que você está fazendo? Ficou em casa, está treinando, está estudando bastante? O que você está fazendo nessa quarentena aí, Osmar? Olha, cara, nesse momento, a gente fica encontrando momentos para passar o nosso tempo, né? A gente, de vez em quando, faz um monte de coisa, lê livro, assiste jogo antigo, assiste jogo novo, assiste take de futebol, algumas coisas, lê algumas entrevistas de amigos, e quando a gente olha, passaram-se apenas 2 horas do dia, né? Então, a gente tem feito um pouquinho de tudo, tem transformado a minha sacada um pouquinho em atividade física, um espaço para poder dar uma suada um pouquinho, né? Para não ficar só gastando a mente, a gente tem que gastar um pouquinho da energia do corpo também. É verdade, Osmar. E, Osmar, você está com, até estava abrindo a live falando isso, você está com uma função muito legal dentro do Corinthians, né? Que é o coordenador das categorias de base do Corinthians. E é uma função, você exerce uma função que o Corinthians não tinha antes, né? É uma coisa meio revolucionária do Corinthians, a sua função neste momento como coordenador das categorias de base, né, Osmar? Olha, Fernando, na realidade, tinha um coordenador técnico, era o Fernando Seabra, que inclusive saiu para ir para o Atlético Paranaense, assumir a equipe sub-17 como treinador do Atlético Paranaense, que fez um trabalho muito bacana de preparação desse passo que eu estou dando agora, né, que é a implantação desse caderno de diretrizes. Então, o Corinthians sempre teve alguém nessa função, talvez trabalhando um pouquinho mais nos bastidores, um pouquinho mais por trás, né? Mas sempre teve. Os clubes de futebol, normalmente, eles têm esse profissional nessa função. Eu acredito que talvez a mudança que eu possa proporcionar dentro dessa função no Corinthians, ela é um pouco mais na parte prática, é ver o coordenador técnico como mais um membro da comissão técnica, é uma pessoa que os treinadores, os preparadores físicos, os auxiliares, o departamento de fisiologia, de fisioterapia, possam usar a minha imagem para ser um interlocutor e fazer essa interface entre os vários departamentos que um clube tem. E você é técnico, né? Sua função, inclusive, você é treinador de futebol, então realmente isso ajuda muito. E os técnicos da base, das categorias de base do Corinthians, eles são solícitos a receber opinião, porque a gente sabe que no futebol às vezes tem técnico que não é, mas lá você não está tendo esse problema, né, Osmar? Não, Fernando. São pessoas que eu conheço já antes de eu assumir esse posto no clube, né? São amigos em qual a gente trocava muitas informações sobre futebol, sobre métodos de trabalho, sobre melhores decisões em determinadas esferas. E é claro que aquilo que eu sempre falo, em qualquer ramo, né, não é só no futebol, é em qualquer ramo de empresa, em qualquer indústria, em qualquer departamento de comunicação, não existe essa história de confie em mim que a partir de agora vai ser tudo diferente. A confiança a gente adquire com o passar do tempo, com as atitudes, com as tomadas de decisões, com a cumplicidade, com a proteção nos momentos que tiver que proteger, com os momentos de cobrança quando tiver que cobrar. Então é assim que eu espero que a gente construa dentro do clube essa relação de frontalidade, sem curvas as conversas, muito franca, muito direta, porque assim a gente vai adquirir confiança e vai adquirir um ambiente muito mais seguro para poder trabalhar. Osmar, você já conversou com o Thiago Nunes? Como é que está o trabalho, né? Essa engrenagem do Corinthians funcionando da base para o time principal? Você sempre foi um técnico super ofensivo, né? Bem mais ofensivo do que defensivo. O Thiago Nunes tem essa característica de ser um treinador mais ofensivo. Como é que está essa ligação entre as categorias de base e o time principal, entre a sua relação com o Thiago Nunes?
Fernando, eu e o Thiago, a gente se conhece há bastante tempo já, né? Ambos somos do Sul e assim, por mais que a gente não tenha uma relação de amizade, a gente não frequenta um a casa do outro, a gente se conhece desse mundo do futebol, né? E por vir do Sul, a gente tem, de certa forma, um pouco mais de afinidade, talvez, em cima desses detalhes. A gente teve apenas uma conversa, foi uma reunião muito rápida e não tocamos no assunto, em assuntos muito específicos, a não ser esse processo da transição, né, de como o Sub-23, o Sub-20 e as demais categorias poderiam ajudar a servir o departamento profissional. Então, foi muito pouco. Depois, essa pandemia acabou nos acometendo, né? Nós tivemos a conversa numa terça. Na quarta-feira, a gente já tomou as medidas de praticamente encerrar os treinos, né? De dar oportunidade... Desculpa, meu celular, esqueci de botar no silencioso aqui. Então, nós não tivemos a oportunidade de falar muito ainda sobre ideias de futebol, né? Falamos sobre a organização de como poderíamos melhorar esse processo dessa relação da base com o departamento profissional. Esse foi o tema da nossa conversa. E como melhorar, Osmar? Olha, na realidade, eu acho que assim, primeiro é estabelecer uma comunicação o mais reta possível, o mais direta e eficiente possível, né? A gente sabe que a gente tem uma estrutura de departamentos que não se encontram no mesmo espaço físico, né? Temos um CT que fica colado com o CT do departamento profissional, mas não podemos esquecer que o meu local de trabalho, assim, supostamente, seria o Parque São Jorge. Então, tem uma distância física considerável. A gente estabeleceu nessa reunião um fluxo de informações, como elas vão acontecer, e isso já é uma forma de melhorar esse processo. Vamos começar a estabelecer agora o uso dessa categoria Sub-23, tentar dar a ela uma condição de melhor aproveitamento e de melhor localização dela dentro do clube, o que ela está para fazer para o Corinthians. Então, mais ou menos em cima disso. Eu acho que por aí a gente já começa a melhorar. Temos grandes profissionais na comissão do profissional, pessoas que eu conheço há muito tempo, o Thiago e a comissão que veio com ele agora são pessoas que eu já conhecia também anteriormente. No departamento de base são profissionais também que têm já uma história dentro do clube, né, que sabem como o Corinthians funciona. Então, acho que a gente pode fazer essa interligação e construir um Corinthians bem melhor daqui para frente. Osmar, tem algum jogador, né? Todo mundo que fala de categoria de base sempre pensa em jogadores promissores, aqueles caras que vão resolver, vai surgir um grande craque aí. Tem algum jogador grande, promissor aí que você possa dizer que deve surgir nos próximos anos? Olha, o Brasil parece assim um pouco de achismo, né? A gente querer sempre descobrir quem é o próximo talento, o próximo Neymar, o próximo Alexandre Pato, como já foi lá atrás, ou o próximo Vinícius Júnior. Eu acho que o Brasil se fala que se parou de produzir jogadores, de formar jogadores, e eu vejo a cada ano novos talentos surgindo e cada vez mais cedo, com 17 anos, com 16 anos, com 18 anos. Eu acho que a cada ano a gente vai continuar formando. Eu não vou aqui dizer um jogador apenas ou tentar adivinhar um próximo jogador. Eu sei que dentro das categorias de base do Corinthians nós temos jogadores promissores, jogadores que fazem parte das seleções de base, e sei que outros clubes do Brasil que também investem em formação também têm. Então, podemos ficar tranquilos, a torcida brasileira pode ficar tranquila que nós vamos continuar produzindo grandes jogadores, talentos para o futebol mundial. O Barcelona, ele tem ele faz o esquema nas categorias de base, né, Loss? Que, inclusive, faz com que a base jogue mais ou menos parecida, até em questão de sistema tático mesmo, de esquema tático, com o time profissional. Porque aí, quando falta um jogador no time profissional, você puxa um jogador que faz mais ou menos a mesma função. Existe alguma ideia de fazer alguma coisa parecida no Corinthians? Ou como treinador aqui no Brasil não dura tanto tempo no cargo, fica mais difícil jogar como treinador? Não, Fernando, a gente acredita que o Barcelona teve já esse conceito realmente de estabelecer uma forma de jogar, muitas vezes linkada a um mesmo sistema tático. Hoje em dia mesmo, os mesmos caras que produziram essa metodologia no Barcelona lá, hoje eles já revêem essa metodologia de uma forma diferente. Eles querem um jogador
hábil, um jogador capacitado a resolver os problemas que o jogo apresenta. Com uma característica que é uma característica de toque de bola, que é uma característica de leitura de jogo, mas não mais restrito a um único sistema de jogo. Nós, no Corinthians, pensamos muito parecido com isso. A gente quer formar jogadores com orientações bem claras, com uma capacidade técnica que resgata um pouco do futebol brasileiro de antigamente, com habilidade, um jogador que resolva os problemas, que tenha capacidade de drible, de improviso, de conseguir sair de situações difíceis do jogo por sua habilidade, mas não ligado a um sistema tático. O que a gente quer no Corinthians, a gente vai depender muitas vezes das características técnicas e funcionais desses atletas para poder escolher o melhor sistema. A gente não quer restringir isso a nenhum treinador na fase de formação. A gente quer que os treinadores possam escolher os melhores atletas para moldar o melhor sistema de jogo e que possa dar a oportunidade com esse sistema de que o atleta continue se desenvolvendo para chegar no profissional do Corinthians melhor formado, melhor adaptado a muitas formas de jogar. Agora, Osmar, você ganhou muito, né, nas categorias de base do Corinthians. Você foi campeão brasileiro, você foi campeão da Copa São Paulo 2 vezes, chegou em 4 finais. Você exige que o técnico da base também ganhe títulos, ou para você a base não serve para isso? Serve mesmo para revelação, serve para que o jogador chegue inteiro para o time principal e o título não será cobrado, pelo menos a princípio? Então, Fernando, eu sou um felizardo. Graças a Deus e ao profissionalismo, a competência minha e da minha comissão técnica, né, nas diversas conquistas que a gente teve com o passar dos tempos, a gente conseguiu ter bons resultados, o que talvez expuseram um pouco mais a minha imagem, expuseram um pouco mais a imagem dos jogadores que venceram. Mas o que a gente preza é que o grande trabalho do treinador de base, ele é conseguir colocar a cada etapa, e eu não estou colocando só o treinador do Sub-20, que muitas vezes é o que fica na vitrine, nem só o do Sub-23, que é aquele que faz o último polimento ou a última passagem de bastão antes de chegar no profissional do atleta. Todas as categorias, todos os treinadores das diversas categorias têm o seu papel importante nesse processo de formação. Se a gente desenvolve um processo de formação que começa aos 10 anos de idade, a gente precisa entender que todos os treinadores que passaram tiveram a sua importância. E aí, não fica só na exposição daquele que fez a última passagem de bastão para o departamento profissional, esse mérito de ter promovido o atleta. O que a gente quer dentro do clube hoje é que todos saibam da sua importância, saibam do seu papel dentro do processo de formação, para que a gente possa valorizá-los nessa função que eles têm. É natural que alguns deles vão se destacar e vão ser promovidos de categoria, é natural que alguns deles, no meio do processo, sejam trocados, inclusive, mas o nosso objetivo é que eles formem bem o jogador. A gente precisa ter ferramentas que avaliem essa comissão técnica, não é só o treinador nesse processo, é que avalie toda a comissão técnica em como eles estão conseguindo fazer os seus atletas desenvolver a cada temporada. Então, para nós, o mais importante é a formação desse atleta de forma completa, de forma segura, de forma que ele se sinta, o que a gente tem dito, que o nosso atleta, a gente quer que dentro, quando ele se sinta seguro, mas desafiado ao mesmo tempo. Não pode nem ser só seguro ao ponto de andar numa esteira que ela te empurra para frente pela estrutura, e nem também desafiado ao ponto de ele não conseguir avançar nesse processo. Osmar, antigamente a gente tinha as várzeas, né? Os campos de várzeas, e nós tínhamos muitos espalhados pelo Brasil, e aí os clubes mandavam os olheiros e traziam aquele jogador que era casca grossa mesmo, que jogava muito. Hoje os campos de várzea sumiram. Não sei se tem uma dificuldade maior em conseguir observar talentos por causa disso, e hoje chegam muitos jogadores chamados jogadores de condomínio, aqueles jogadores que na hora do vamos ver não aguentam o tranco. Você tocou num ponto, Fernando, que realmente talvez seja a resposta daquilo que eu te falei, que são talvez os pilares que a gente quer agregar no Corinthians, né? Um pouco do resgate do futebol brasileiro de antigamente, sabe? Aquele menino que jogava de pé descalço no paralelepípedo, que os gols muitas vezes eram 2 tijolos,
E dali, muitas vezes, se gerava improviso, se construíam regras e ia se formando um atleta de forma muito natural. O que a gente busca? Eu acho que faz falta, sim, os campos de várzea. A gente hoje, além de não ter os campos de várzea, a gente tem uma questão segurança que interfere muito, né? Eu já não sou tão velho, mas quando eu lembro da minha infância, que eu ficava até 9 da noite jogando no escuro, numa praça lá em Porto Alegre, no Alto da Bronze, a minha mãe ia me buscar gritando meu nome na tela sem enxergar quem estava jogando, e nós não sei como enxergávamos ainda a bola naquele momento, que já era escuro realmente. A gente saía dali brincando, aquilo era uma diversão. Hoje em dia a gente sabe que isso não acontece mais, não só porque não tem os campos, muitas vezes à disposição, mas porque não tem a questão da segurança envolvida nisso. Eu, junto com o departamento de base do Corinthians de formação, a gente tem tentado trazer um desses pilares, esse resgate do futebol de habilidade, do futebol de improviso, de entender, muitas vezes, que o menino tem condições. A gente não quer dar a resposta para ele, a gente quer que ele construa, que ele erre em algum momento, mas que ele erre aprendendo, e não que ele erre se frustrando. E a gente vai tentar proporcionar justamente esse ambiente, que o menino tenha a possibilidade dele tomar algumas decisões, e que se ele errar, isso serve para aprendizado e não para ser punitivo dentro do clube. Não, eu acho que isso é muito importante mesmo, você tem toda a razão. Agora, qual é a maior deficiência do jogador da base hoje? É o chute? Veio até uma pergunta, depois eu vou falar o nome dele. Os jogadores estão com dificuldades de acertar no gol, é o cabeceio. O que você nota? Qual é a maior dificuldade de quem está na base que precisa aprimorar? Fernando, na realidade fica difícil da gente pontuar uma parte técnica, né, específica sobre isso. Tem alguns jogadores que têm mais dificuldade no controle da bola, no domínio, na condução, no cabeceio. O que a gente vê de um modo geral, assim, mais característico, que a gente percebe que eles vêm com mais dificuldade do que vinha antigamente, é o cabeceio. Eu acho que hoje, talvez essa imagem do futebol de passe, do futebol jogado pelo chão, tirou um pouquinho das comissões técnicas na formação, talvez nas idades menores, essa questão de daqui a um pouco oportunizar a aprendizagem do cabeceio lá embaixo, né? Para ver um Dadá Maravilha, um Jardel, que já foi um grande cabeceador, assim como tem outros tantos, eu citei 2, mas poderia citar uma lista enorme aqui, poderia ficar a noite inteira citando grandes cabeceadores. E até mesmo, muitas vezes tem uma questão aí que rodou o ano passado, ano retrasado, uma questão de segurança, né? Baseado naquela ideia da concussão, do risco de uma criança poder bater a cabeça com a outra e isso gerar danos que poderiam se tornar irreversíveis. Tudo. Teve até algo sendo discutido por isso, se proibiríamos no futebol de até 13 anos o cabeceio. Imagina, se a gente proibir a técnica do cabeceio até os 13 anos, nós certamente formaremos jogadores que não vão recuperar uma técnica perfeita de cabeceio porque não vão estar desenvolvidos na fase sensível desse aprendizado. E as posições, Osmar? Quais as posições mais carentes? Jogador que não aparece na base para jogar naquela posição. Olha, eu acho que hoje já está mais solucionado, mas se a gente voltar um pouquinho aí, uns 5 ou 10 anos atrás, certamente ninguém queria ser lateral. Era a posição em que a gente encontrava mais dificuldade. Muitas vezes, na época que se fazia peneiras ainda, eu me lembro ainda de estar no Internacional, na época a gente saía muitas vezes para outras cidades para fazer avaliações de jogadores, e aí, na hora de montar o time você tinha, eram 100 centroavantes, Fernando, Oi, não sei voltou. Foi meu áudio, Não, foi até, você estava falando até os centroavantes. Você estava no Inter, aí você ia buscar, aí apareciam os centroavantes. Então, você tinha 100 meninos para avaliar, apareciam 20 centroavantes, 20 atacantes, 20 meio-campistas, 10 zagueiros, 10 volantes e não aparecia nenhum lateral. Aí você tinha que começar a convencer os meninos, olha, quem sabe você faz meio tempo aqui na lateral direito, outro meio tempo na lateral esquerda, depois você troca com os 2 atacantes, para poder, porque não aparecia, ninguém queria ser lateral, porque é uma posição em que
todo mundo encarava ela como coadjuvante naquele momento, né? Todo menino tem o sonho de fazer o gol. O gol é o motivo do futebol acontecer, né? Então todo mundo quer jogar para frente. E aí aquele que já sabe que é menos provido de habilidade já vai para zagueiro, já vai para volante. Mas laterais realmente era uma posição muito difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que os laterais têm grande importância dentro das equipes modernas, né? E eu acho que isso, com a exposição disso, os meninos já aceitaram com mais naturalidade serem laterais. Inclusive, você falou do Internacional, o Reveila, o Cristiano, está perguntando, Osmar, você pensa em um dia voltar para o Inter? Esse cara aí é bem conhecido, é amigo esse cara aí. Na realidade, assim, eu tenho grandes amigos, né? A minha carreira ela é uma carreira diferente do mundo do futebol, né? Eu tenho poucas trocas de clubes, 18 anos trabalhando no Internacional em 2 passagens, no Corinthians praticamente 6 anos para 7 agora, completando se eu ficar essa temporada inteira aqui. Futebol profissional, o profissional do futebol, na realidade, não pode fechar as portas em lugar nenhum. Eu tenho grandes amigos, conheço o Marcelo Medeiros, que é o presidente, conheço o Roberto Melo, conheço o Rodrigo Caetano, tenho grandes amigos, pessoas que trabalham como meus auxiliares técnicos hoje dentro do Internacional. Então, é um clube que eu tenho carinho, que eu tenho admiração, e se um convite viesse, a gente teria que ver em que situação, em que momento eu estaria da carreira. O Will Dantas, também empresário do Pedrinho, está com a gente também, está elogiando bastante você. Ô Will, um dia vamos conversar aí, um dia põe o Pedrinho também para uma live com a gente aqui, que vai ser bem legal. Osmar, quando você saiu das categorias de base para ser técnico do Corinthians, e você chegou super promissor, porque você fez um trabalho espetacular nas categorias de base, mas aí no Corinthians acabou não dando tanta sequência assim, você acabou saindo. O que aconteceu? O que você acha que deu de errado lá? Olha, Fernando, são tantas vezes que eu já respondi essa pergunta para mim mesmo e até para outros jornalistas, né? Eu acho que é uma circunstância, foram muitas circunstâncias, né? Não é apenas uma questão. Um processo de mudança de elenco que estava acontecendo naquele momento, né? Uma mudança absurda de comissão técnica, porque quando o Fábio saem praticamente todos os membros de comissão técnica que faziam o trabalho direto com os atletas. É outro ponto que pode ter interferido, né? Talvez como era a minha primeira experiência como treinador principal já de uma grande equipe, talvez eu tenha cometido alguns equívocos também, né? São coisas que eu olhando para trás eu sei que eu mudaria hoje, que no momento muitas vezes o tempo não é o mesmo, não tem a mesma velocidade, né? Hoje eu faria diferente muitas coisas que eu fiz. Acho que vai por aí, não tem uma resposta específica não. A expectativa que se tinha da torcida perante os resultados do time, em função do que tinha acontecido em 2017 e no início de 2018, né, com a conquista do bicampeonato paulista, né, isso também trouxe um degrau alto a ser superado e talvez isso possa ter gerado uma frustração proporcional ao tamanho da expectativa, né? O que você mudaria, Osmar? Você falou que teria mudado algumas coisas. O que você mudaria? São detalhes, né? São detalhes do dia a dia, são detalhes de escolhas para determinados jogos, muitas coisas, não tem uma coisa em específica, né? Muitas vezes, olhando para um jogo, assim, quando eu tento me recordar de algum jogo específico, talvez a mudança de um jogador pelo outro, ou ter feito um esquema mais ofensivo ou mais defensivo, são muitos detalhes, né? É difícil até relembrar, porque é 1 ano e meio atrás, são tantos detalhes, mas certamente não teria feito da forma que eu fiz. Os jogadores do Corinthians, muitos diziam, isso é verdade ou é fake news? Porque também tem muita fake news em cima disso, que os jogadores do Corinthians, alguns líderes naquela época, não estariam satisfeitos com o seu trabalho. Isso é verdade ou é mentira, Osmar? Você se dava bem com todo mundo lá? Não, olha, cara, eu acho que isso é uma grande invenção. Na época que eu estava como treinador, eu escutei muitas vezes, né? O pessoal da imprensa, do clube me trazia essa informação que era divulgada, né? E os líderes na época, Cássio, Fagner, essa galera aí que era mais Ralf, Gabriel, que eram mais antigos, né? Todos eles me dão muito bem até hoje, sabe? São amigos que eu construí dentro do futebol, né? Agora, no meu retorno ao clube, no momento que eu estive lá para me reunir com o Andrés, com o Duílio, com o Thiago, com o Wilson, com a galera do profissional, todos eles vieram me cumprimentar, muito felizes com o meu retorno ao clube. Então, isso é
fica naquela história do que as pessoas que não estão dentro do ambiente dizem e tornam verdade de tantas vezes ficar repetindo uma mesma frase ou uma mesma mentira nesse caso. O Andrés aposta muito no seu trabalho, ele gosta muito do seu trabalho, né, Osmar? Sempre gostou, inclusive. O Andrés é um cara que eu considero muito, tenho admiração por ele, porque eu vejo nele uma questão muito parecida comigo, inclusive. Eu vejo nele essa característica também de ser muito frontal. O Andrés, ele fala o que ele tem que falar na frente da pessoa, e por mais que isso muitas vezes para alguns gere algum desconforto, eu prefiro uma verdade dura do que uma mentira bonita de ser dita. Eu prefiro tratar assim. E eu vejo o Andrés dessa forma e eu tenho profunda admiração e respeito por ele. Agora, Osmar, e a relação com o Carille? Era uma relação legal? Era uma relação... Porque vocês tinham esquemas táticos muito diferentes, né? O Carille sempre foi um técnico um pouco mais defensivo, você sempre foi um técnico mais ofensivo. Como é que era essa relação entre você e o Carille? Uma relação com o Fábio, com o Leandro, com o Valmir, com o Denis, que hoje são comissão técnica do Fábio, sempre foi espetacular. Eu só tenho a agradecer o Fábio e a comissão deles, porque eu conheci o Fábio já do Corinthians, mas não era um amigo. Hoje eu posso dizer que ele é um amigo. O Leandro, meu amigo, o Valmir, meu amigo, a gente troca mensagens, né, com frequência. Eu só tenho a agradecer o Fábio, porque assim, ele abriu as portas para mim, foi extremamente humilde em receber e logo de cara deixar com que um ambiente tão favorável para que a gente pudesse dar opinião, para que a gente pudesse gerar discordância quando tivesse que gerar discordância, ele sempre tendo o poder de decisão, como o treinador tem que ter, mas foi sempre um cara extremamente solícito, um cara extremamente verdadeiro e um cara extremamente capacitado. Não é à toa que a gente conquistou o que conquistou em 2017 e 2018, né? Eu só tenho a agradecer. Acho que ideias diferentes todos nós da comissão técnica tínhamos, mas todos convergíamos para a ideia dele no final das contas, porque sabíamos que aquilo era o melhor para o clube naquele momento. Você, claro que tentou mudar um pouquinho a característica quando você foi técnico. E, inclusive, o Thiago Nunes está tentando fazer isso também. O Corinthians tinha uma postura um pouquinho mais defensiva, o Thiago Nunes é um técnico mais ofensivo e também está tendo uma dificuldade. Eu cheguei a conversar com o Thiago Nunes e ele tinha me dito o seguinte, que não seria da noite para o dia. Você também pode ter sofrido um pouquinho, né, com esta mudança de mentalidade, porque muitas vezes o jogador está tão acostumado a jogar um pouquinho mais atrás, que quando você coloca ele para jogar mais à frente, automaticamente ele volta, a cabeça dele volta. Eu já conversei com algumas pessoas que me falaram isso. Eu não sei se você detecta isso também, Osmar. Nós temos talvez aí uma resposta meio cultural em cima das equipes de futebol no Brasil, né? A gente é tão resultadista, Fernando, a nossa torcida, a nossa imprensa, nós mesmos treinadores e profissionais de futebol somos tão resultadistas, tão reféns do resultado, que a gente muitas vezes quando consegue fazer uma vantagem no placar, involuntariamente, sem o comando de ninguém, acaba querendo se defender aquilo. Isso tem até uma teoria científica baseada nisso, né? De você, muitas vezes, quando tá ganhando, você se recolher, se fechar um pouquinho mais, tipo, agarrar aquele gol que você fez e esperar que aquilo não vaze mais de forma alguma para que aquele resultado termine do jeito que você está naquele momento. Então, acho que é talvez uma explicação muito mais cultural do que de atitude. Acho que nenhum treinador busca fazer a sua equipe vir para trás depois que adquire a vantagem no jogo. Então, acho que nós somos reféns de uma atmosfera toda que envolve o futebol brasileiro. Você, como técnico, Osmar Loss, você acha que o Campeonato Paulista, até quarta-feira vai ter uma reunião para definir se o Campeonato Paulista tinha que voltar ou não? Você acha que tem clima e tem calendário para o Campeonato Paulista voltar? Ou é melhor pensar no Campeonato Paulista do ano que vem? Você, como profissional e técnico e cara sério da área, o que você pode falar a respeito disso? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que a gente tem a data da Copa América para os clubes que estavam previstos que jogam Série A e Série B, que eu acho que paravam nesse período. Como não vai ter a Copa América, então a gente ganhou 30 dias aí praticamente.
Depende de quando seria voltar, né? Se a gente estiver falando em voltar no início de maio, talvez desse para adequar. Vai trazer prejuízo? Vai trazer prejuízo. Vão ter que ficar jogos mais próximos um do outro. Talvez as equipes envolvidas em Libertadores, Copa Sul-Americana, mais Campeonato Brasileiro, mais o Campeonato Estadual, vão ter muita dificuldade. Agora, tudo depende de quando a gente vai voltar, né? Se a gente voltar daqui a 15 dias, 20 dias, ou seja, no início de maio para as competições, talvez se encaixe. Eu acho que se passar muito mais tempo do que isso, não vejo como possibilidade da gente encaixar todos os jogos que tem que encaixar na temporada. Porque esse tempão parado, né, Osmar, ele também afeta demais o atleta, né? E o atleta vai precisar de um bom tempo para voltar à velha forma. O cara está em casa, está fazendo os treinamentos, mas não é a mesma coisa. Quanto tempo aproximadamente você acredita que o atleta precisa para voltar a treinar para entrar em forma? Olha, Fernando, vamos pegar como eu entendo de parte física, porque sempre sou formado em educação física e sempre gostei de questionar os preparadores, né, o fisiologista. Vamos pegar uma ideia de que ele fica em férias 30 dias e a gente fala aí de 15 a 20 dias como mínimo para uma pré-temporada, né? Nós já estamos parados há 30 dias. Então nós vamos estar a mais do que 30, vai lá de 30 a 60. Talvez a gente precise, no mínimo, esses mesmos 20 dias ou talvez mais. Eu até talvez não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, mas eu acho que é um mínimo de 20 dias, pelo menos, se a parada for até 60 dias. Agora, Osmar, queria que você falasse também que o seu trabalho no Guarani, né? Que você saiu do Corinthians e acabou indo para o Guarani. A torcida do Guarani é uma torcida muito enfesada, cara. A torcida do Guarani é uma torcida extremamente apaixonada, né? Nós estamos falando do único campeão brasileiro do interior, né? O resto é só campeão de capitais. Então, ela é extremamente apaixonada, ela foi muito tempo extremamente judiada, né, pelos resultados e pela performance da equipe e tinha conseguido um acesso no ano anterior, né, da A2 para A1. O ano passado foi o primeiro ano que o Guarani disputava de A1 depois de 6 anos e a gente com uma montagem de elenco muito em cima, não ficou base nenhuma, ficaram apenas 3 jogadores da temporada de 2018 para de 2019. E aí a gente montou um time em 15 dias, praticamente. Fizemos, na minha avaliação, e tenho certeza que na avaliação de quem estava lá também, um trabalho justo. É claro que o resultado do Clássico ele interferiu demais e a expectativa que a gente gerou, vencendo o Corinthians, vencendo o São Paulo, fazendo bons jogos dentro do Brinco, geraram uma expectativa de que a gente fosse classificar, porque até a antepenúltima rodada nós estávamos entre os 5 primeiros times do campeonato, na tabela geral. Então, aquele resultado frustrou muito a gente, do resultado da Ponte Preta, onde a Ponte realmente foi superior a gente, e ali pode ter sido, talvez, o divisor de águas para definir aquela demissão naquele momento. Eu acho que a gente teria uma temporada muito melhor do que foi a temporada do Guarani no ano passado, que lutou pelo rebaixamento na Série B durante muito tempo na competição, aí até a chegada do Carpini, que conseguiu fazer a equipe render mais, né, e conseguiu bons resultados no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, mas eu acho que a gente conseguiria montar um bom time para fazer um campeonato bacana na Série B, que era o nosso planejamento e as metas estipuladas desde o momento em que eu fui contratado. Essa cultura de não dar tempo do técnico trabalhar, e eu concordo com você plenamente, os clubes não dão tempo, você faz... Acho que no Guarani você acho que teve 12 ou 15 jogos no máximo, não mais que isso, né, na frente do Guarani. Foram 2 jogos na pré-temporada, né, porque a gente fez uma pré-temporada de 12 dias apenas, e foram 11 jogos, 12 jogos oficiais com um jogo da Copa do Brasil. Então são 14 jogos. Você não acha que está na hora de mudar essa cultura dos dirigentes? Deixar o técnico trabalhar um ano? Não importa o resultado, vamos deixar ele trabalhar, porque quanto mais você trabalha, mais tempo você fica, mais você conhece o elenco e mais resultados vêm? Eu acho que é um pouco maior do que só isso, sabe, Fernando? O dirigente brasileiro ele é passional, né? Ele tá lá por amor, ele tá lá por paixão. Ele não é um profissional de futebol, um investidor, né?
O dinheiro que ele usa lá não é dele, o dinheiro que ele usa lá ele é do clube, são questões que o clube mesmo tem. Então, muitas vezes não tem a responsabilidade. Ele troca porque a torcida, porque hoje as redes sociais influenciam nessa troca. O Guarani, na temporada passada, teve 5 treinadores, se não me falha a memória. Então, assim, ninguém consegue implantar uma filosofia, uma forma de jogar que deixe os atletas seguros para poder desempenhar o melhor futebol com 2 meses, 3 meses de trabalho. Precisa de mais tempo, né? É aquilo que nós falamos antes. Não existe a história de, a partir de agora, confie em mim. Não, confie em mim é tempo que vai mostrar se eu posso ou não confiar em você. Então, acho que a gente precisa melhorar essa cultura da troca de treinador. Acho que o clube tem o direito sempre de trocar, porque é ele que está gerindo, ele tem que saber isso. Agora, tem que ter critérios, tem que ter argumentos do porquê que se troca. Tem que ter os pés no chão, a cabeça fria e os pés no chão para saber se está trocando por paixão, ou se está trocando por emoção, ou se está trocando porque não confia no trabalho que está sendo feito. Porque é o seguinte, a gente está falando de 14 jogos no Guarani, no Vitória foram menos jogos ainda, né? Acho que, se não me engano, Osmar, foram 10 jogos. Quer dizer, 10 jogos não dá para você mostrar nada. Você está chegando, você tem que conhecer os jogadores, você tem que iniciar o trabalho, você tem que montar a equipe. Quer dizer, não dá para fazer absolutamente nada. Então, como que um dirigente pode fazer uma cobrança em cima de 10 jogos? Eu acho que isso que não tem cabimento no futebol brasileiro. Precisa de mais profissionais comandando os times, né? O ano passado foi um ano bastante difícil, assim, que eu aprendi um pouco mais de como é essa vida de treinador profissional no futebol brasileiro, né? A duras penas. E no Vitória a gente passou por um processo de reformulação de elenco, né? Quando o Paulo Carneiro me contratou, ele sabia que nós precisávamos trocar um elenco inteiro no meio da competição. A competição já tinha iniciado. O Vitória já estava... A minha passagem lá foi o 3º treinador. Depois de mim ainda teve o Amadeu. E depois do Amadeu é que foi o Geninho. Então são 5 treinadores também no Vitória na temporada passada. A gente fez um processo, acho que foi muito importante para o Vitória conseguir caminhar, que foi essa reformulação de elenco, poder dar uma melhorada no período da parada da Copa América, né, que teve o ano passado, e a gente viu o Vitória mostrar uma certa evolução depois na competição, mas a gente sabe que a gente teve, e o próprio Paulo Carneiro fala isso, e os próprios profissionais que ainda continuam na Vitória falam da importância que teve esse período de intertemporada, onde a gente reformulou o elenco sem dinheiro, muitas vezes trazendo os jogadores pela confiança, pela amizade, sabe? Então, são coisas que a gente fica frustrado porque o torcedor muitas vezes avalia só o resultado como se fosse uma obrigação. E nós, efetivamente, treinadores, a gente está lá dioturnamente, muitas vezes das 6 da manhã até as 8 da noite, trabalhando para poder costurar todos os problemas que tem dentro de um clube de futebol. E são problemas que não acabam mais. Isso faz com que, o técnico também comece a repensar em aceitar trabalhos? Porque tem muito técnico que recebe, por exemplo, o técnico está desempregado, não é o teu caso, você é coordenador do Corinthians, mas um técnico está desempregado, chegam vários clubes, inclusive clubes que estão desesperados, né? Esse tipo de coisa, clube que está tentando escapar do rebaixamento, faz com que o técnico comece a repensar em aceitar os trabalhos certos também? Certamente, Fernando. Eu, nesse período aí que eu fiquei 6 meses fora do mercado de trabalho, eu recebi algumas oportunidades, alguns convites, em que alguns deles eu declinei por não confiar nas pessoas que estavam gerindo esse trabalho. Alguns eu declinei porque eu achava que não tinha chance daquilo evoluir, já tinha encerrado as inscrições do campeonato, ou seja, não podia mais fazer nada, era com aquilo que estava lá. Para você ter uma ideia, alguns dias antes de assumir a coordenação técnica do Corinthians, eu recebi um convite de um clube que simplesmente quer dizer, a gente quer que você venha, quer que você seja treinador, mas aqui é sem contrato, é só na palavra. Eu disse assim, meu amigo, para eu pegar minhas coisas, sair da minha casa e ir para aí, daqui a 2 jogos ou 3 jogos, se as coisas não funcionarem, você me mandar embora, porque vai ser muito mais fácil, então eu prefiro ficar na minha casa. Então, realmente a gente precisa, acho que o treinador precisa avaliar.
A gente sempre fala dentro do grupo de treinadores que cada um sabe aonde o seu calo aperta. Muitas vezes o treinador tem que se submeter a algumas situações para poder estar no mercado de trabalho, mas todos aqueles que podem realmente fazer um pouco de seleção, eu acho que vale a pena. O goleiro Agenor está dizendo que você é o melhor treinador disparado. Ah, esse cara aí é top, meu. Esse fez um percurso longo comigo na base do Internacional, um goleiro extremamente vencedor, com passagens em grandes clubes, passagem por seleção brasileira de base. Eu é que sou fã dele. Esse cara aí é muito top. A gente sempre pergunta para todos os convidados aqui, Osmar, alguma história curiosa, porque todo mundo que passa pelo futebol e que trabalha no futebol há muito tempo, como é o seu caso, tem sempre alguma história engraçada, alguma passagem legal que possa ser contada. Queria saber se você lembra de alguma que você possa contar para a gente. O Sérgio Soares contou uma espetacular, outro dia que a gente fez uma live com ele. Queria saber se você tinha alguma história legal que você possa passar para a gente aqui de bastidores, que ninguém sabe, mas que foi muito engraçado ou muito legal. Olha, tem histórias, tem aos montes. Tem algumas que a gente não pode contar, né? Porque elas confidenciam coisas muito importantes. Mas tem uma história bacana, assim, engraçada, que nem foi comigo, mas eu sei de futebol, de um jogador, quando foi fazer a sua primeira viagem de avião, e isso há bastante tempo atrás, já, eu estou há 25 anos no futebol já, e aí ele, antes de primeira viagem de avião, ele chega na hora do embarque lá e alguém diz para ele assim, e aí, trouxe dinheiro para comprar o lanche na viagem? E ele, não. E esse, pô, cara, lá em cima o lanche é caro demais, cara. Caro demais. E esse cara ficou apavorado. E aí, pô, vai pra lá e daí começa a passar a moça, né, entregando, e a moça entrega pra ele e ele diz assim, não, eu não quero. Eu não tenho dinheiro pra pagar, eu não quero. E aí os caras, não, pega aí que eu pago pra você. Aí ele comeu, né, daí ele, pô, será que dá pra pedir mais um? Aí os caras, não, faz o seguinte, ó, aperta o dedinho ali naquela luzinha, vai com a boca perto e pede, eu quero mais um lanche na poltrona tal. Ele foi lá, apertou e pediu mais um lanche. Então, tem histórias bacanas. Muito legal essa história. Osmar, você ainda pensa, você hoje coordenador, você ainda pensa em ser treinador ou você já acha que o outro lado está mais interessante e vai continuar como coordenador, vai seguir essa linha? Fernando, na realidade eu tô passando por um processo de experiência. Eu sempre achei que essa função de coordenador técnico, ela era feita de uma forma com que poderia ser melhor para os treinadores e para as comissões técnicas, né? Então eu pretendo ser aquilo que eu gostaria que tivessem sido para mim. Acho que em 3 ou 4 meses de trabalho efetivo eu vou ter a verdadeira noção se isso me faz feliz, se isso me complementa como profissional de futebol e se eu vou ter a capacidade, aí avaliado por mim e pelo clube, de poder fazer essa função como ela deve ser feita. Então, acho que é um processo de reconhecimento de ambiente, de entendimento se eu tenho a capacidade para ser e se eu vou gostar daquilo que eu estou vivendo naquele momento. Acho que essa oportunidade vai me apresentar novas ferramentas enquanto profissional de futebol, uma capacidade melhor de gestão, de aprender a conduzir melhor as informações, a trabalhar um pouco melhor essa relação interpessoal. Eu não sei, para o futuro eu sou treinador, que hoje estou como coordenador, mas para o futuro talvez eu me torne um coordenador que talvez em algum momento volte a ser treinador. O Adriano M. Fabre está te entregando aqui, hein? Está falando, além de excelente técnico, ele manda muito bem na picanha e no futevôlei. Você joga bem futevôlei também, é? Puta, o Adriano é um amigo que eu fiz em Campinas, lá enquanto estava no Guarani, uma pessoa da mais alta qualidade, ficou amigo da minha família, eu conhecia a família dele, os filhos, e a gente brincava um pouquinho na churrasqueira, né? Gaúcho tem que aprender, né? A produzir o churrasco e brincava de futebol. Eu não sou bom, não. Eu me viro, eu sou esforçado. Eu finjo que corro pra caramba, eu suo muito, entendeu? Mas eu não sou habilidoso, não. Que legal. Osmar, a Deise está com a gente também, o Diego Hidalgo também está com a gente. O Felipe
o Lipe Araújo falou, Osmar, o seu trabalho junto com o Carille foi sensacional, você foi um ótimo assistente e eu vejo em você muito potencial. E também ele gostava do Carille. Está te elogiando bastante aqui, Osmar. Bacana. Sempre é bom receber elogios dessa forma. Agora me diz uma coisa, quando você saiu do Corinthians, isso eu tenho que te perguntar, desculpa, Osmar, o Avelar falou assim, não, ele quis jogar de uma forma ofensiva, não treinava a defesa, fez uma certa crítica a você. Você voltou para o Corinthians, o Avelar está no Corinthians. Vocês conversaram a respeito disso, vocês chegaram a falar sobre isso, fizeram as pazes, e como é que você viu esse tipo de declaração dele? Ô, Fernando, eu não sou um cara muito adepto a ler e ver programa esportivo quando eu estou efetivamente trabalhando. Então, eu nem fiquei sabendo disso, não. Nem minha assessoria, nem ninguém do Corinthians me trouxe essa informação. E agora, quando eu estive lá no Corinthians, a primeira pessoa que veio me cumprimentar foi o Danilo Avelar. A gente conversa, para mim, isso nunca aconteceu. Eu nunca soube disso, efetivamente. Quem é o melhor amigo seu no futebol hoje, Osmar? Poxa, cara, aí não dá, né? Pra gente colocar um só. O futebol, ele de vez em quando, ele te coloca em situações que muitos te ajudam e fica marcado aquele momento, né? Eu tenho muitos amigos no futebol, eu sou um cara muito bem relacionado, me dou bem com muitos profissionais que trabalham no futebol, com muitos preparadores físicos, com muitos fisiologistas, com muitos fisioterapeutas. Não dá para dizer quem é o melhor amigo que eu tenho no futebol, porque eu tenho muitos grandes amigos. Eu vou esquecer de dizer um ou outro e aí vai ficar chato. E como técnico, tem algum que você se espelha mais? Olha, o que me trouxe para a carreira de treinador, lá em 1990 e início de 90, certamente tiveram dois treinadores que influenciaram a minha decisão de querer ser treinador. O primeiro deles foi Luiz Felipe Scolari, e o segundo foi o Vanderlei Luxemburgo. Eram os dois treinadores que faziam os maiores confrontos daquele início da década de 90 entre Grêmio e Palmeiras, e eu olhava com muita admiração e naquele momento eu desejava ser um dia um profissional como eles eram naquele momento. Depois eu tive a oportunidade dentro do Internacional de trabalhar com o Muricy Ramalho, com o Abel, com o Tite, com uma série de treinadores, com o Mano Menezes, que era treinador do Juvenil ainda no Inter. Então eu tive a oportunidade de conviver com o Guto Ferreira, com o Lisca, de conviver com excelentes treinadores que influenciaram demais na minha forma de ver como o treinador deve ter que se portar hoje em dia. São muitas influências positivas. A gente já está terminando aqui, né? Até porque vai dar o tempo da live. O Edu Acosta falou que você foi treinador da base dele no esporte. Não, no Esporte Clube Internacional. No Esporte Clube Internacional, O Edu Acosta está dizendo aqui. É que esses codinomes aí, muitas vezes a gente não associa quem é a pessoa, mas foram 18 anos de trabalho no Internacional, deve ter passado aí no mínimo umas 300 de treinadores, de jogadores pelas minhas mãos. Agora, para a gente já finalizar, Loss, eu queria que você desse a sua opinião. Eu tenho uma seguinte opinião, que eu acho que talvez a gente possa aproveitar esta parada do futebol e igualar o calendário do futebol brasileiro ao futebol europeu, para que os clubes não percam jogadores no meio das temporadas. Às vezes você tem que remontar o elenco 2 vezes por causa da janela europeia. O que você pensa a respeito disso? Você acha que dá ou para você o campeonato tem que começar em fevereiro e terminar em dezembro? Fernando, é uma pergunta muito interessante. Eu já me fiz e já participei de vários debates sobre ela. Eu acho que o nosso problema, ele pode ser isso. É uma forma da gente atenuar esse problema. Não vai resolver. Porque a janela de janeiro, ela vai continuar tirando os nossos principais jogadores. Por mais que não seja a janela mais forte dos europeus, né? Eles trocam bem específico nessa janela de janeiro. Mas ainda assim vão tirar os nossos melhores jogadores. Eu acho que o mais importante, talvez, seja a gente definir um número, como existe nos campeonatos europeus, um número de atletas de inscrição. Você não pode trocar. Se você vender, é uma opção tua, mas você vai ficar sem esses jogadores para o resto da temporada. Lá, na maioria dos campeonatos na Europa, são 25 atletas inscritos.
ele tem direito a mudar, parece que 3 durante a temporada inteira, se não for por lesão, né? Por lesão, ele tem direito a fazer mais trocas. Então, talvez isso comece a trazer para os clubes uma responsabilidade, uma forma de trabalhar o planejamento de forma mais segura, entendeu? Então, eu não sei se a troca só do calendário vai resolver. Eu acho que isso resolveria de fato. Até porque a gente tem outras questões, né? Nós faríamos férias no nosso período de inverno e a gente teria que jogar em janeiro e fevereiro com temperaturas fora da realidade, pelo nosso país ser um país tropical. Então, são outros detalhes que a gente tem que pensar, que a gente tem que avaliar bem. Nós estamos no hemisfério sul, eles estão no hemisfério norte. Não é simples assim essa tomada de decisão. O Maninho Cabreira está falando, grande Osmar, pergunta para ele se teve meio campo melhor que o Maninho e o Paulinho no meio. Essa dupla só me dava trabalho, não me dava nunca solução, só me dava trabalho. Ai, que legal. E aí não, é que você já falou, né, da comunicação com o Thiago Nunes, a Ana Paula Trento está com a gente também, a Patrícia Delmório está com a gente, André também está com a gente, muita gente te elogiando o seu trabalho. Meu caro Osmar Loz, já estamos terminando, né, que o tempo da live é de 1 hora, a gente começou às 9h01, já são 21h53, vai cair. Queria agradecer muito pela participação aqui com a gente, um bate-papo super legal, super esclarecedor. Queria parabenizar você pelo trabalho aí que você tem feito, trabalho na base do Corinthians, e vamos esperar o que vai ser desta volta do futebol, né? Para ver se as categorias de base e o time profissional do Corinthians conseguem voltar às origens e às grandes glórias do Corinthians, que é o que o torcedor do Corinthians sempre quer e sempre precisa. Muito obrigado, valeu pelo bate-papo, foi muito legal, viu, Loz? Valeu, Fernando. Obrigado você pelo convite. É sempre muito bom falar sobre futebol e ainda mais numa conversa descontraída como essa, onde a gente fala de assuntos sérios, onde a gente brinca. Então, o tempo passa realmente muito rápido. Agradecer todo o pessoal que esteve acompanhando a live aí, aqueles que fizeram perguntas e que por algum motivo, infelizmente, você não conseguiu transmitir para mim. Se eles quiserem, meu Instagram está aí à disposição. Pode mandar lá nas mensagens, que eu, com o meu tempo agora, que ele até está um pouquinho mais generoso, né, de espaço, eu tento responder a todos. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos aí, que a gente possa se cuidar, que a gente possa passar por esse momento que o Brasil e o mundo tá vivenciando aí com segurança, com saúde, né, nossa e de todos os nossos familiares, e que a gente volte com o futebol o mais rápido possível, mas com segurança, para que a gente possa ter de novo aí no nosso dia a dia essa alegria imensa que o futebol proporciona para todos nós. É isso aí. Muito obrigado, Loz. Obrigado ao Silvio e Flávio que está com a gente. Meu pai, Américo José Fontana, está te mandando um abraço também. Patrícia Delmório também está mandando aqui um bom trabalho para você. O Tita Niguchi está falando parabéns. Professor, você é top. Está todo mundo acompanhando. A Flornise também está com a gente. Todo mundo, eu queria agradecer demais. Obrigado, Osmar. Boa quarentena para você. Treina bastante aí, hein? Valeu, Fernando. Um abraço para todo mundo. Uma boa noite para todos. Bom descanso e uma boa semana. Valeu, Osmar. Obrigado. Que papo legal, né? Que papo bacana com o Osmar Loz. Eu também vou me despedindo de todos vocês aqui. E queria agradecer a participação de todo mundo, né? Do Joel, sou Joé, grande Osmar, muita gente aqui participando, o treinador Matheus Luz, deixa eu ver mais gente aqui, só para a gente encerrar, o Luan Carolino está também participando com a gente, um monte de gente legal, queria agradecer demais a todos vocês. Amanhã vamos fazer mais lives, amanhã com o chefe de cozinha, uma live bem legal, e às 21 horas estaremos juntos, vai ensinar a fazer receita nessa quarentena, vai ser bem legal. Gente, obrigado, viu? Tchau, tchau.